Fala galera perdida, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perda Total. E como eu prometi lá no vídeo do review do Corolla Cross, eu tô aqui hoje para contar para vocês a loucura automobilística que foi essa viagem, cara, de Corolla Cross. Antes da gente começar, você já sabe, mas não custa falar, não é inscrito, se inscreve aí, cara, deixa o like, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos, comenta o que você quiser comentar, segue a gente nas outras redes. Todos os links estão aí embaixo na descrição, beleza? Assim você não perde nada do que rola no universo do Perda Total. Bom, explicando um pouco para vocês, ficou devendo essa explicação no vídeo de Corolla, por que diabos eu aluguei um Corolla Cross? Íamos viajar, eu, minha esposa e as duas crianças, para o sul, partindo de Navegantes, do aeroporto de Navegantes, dar uma volta a Santa Catarina e Rio Grande do Sul e voltando. A previsão era rodar em torno de 1.200 a 1.300 quilômetros. E aí, lógico, eu queria alugar um bagulho legal, um carro inédito, que eu nunca tivesse gravado, o ideal é que eu nunca tivesse nem dirigido, para poder curtir com a família e poder gerar esse conteúdo para vocês. A minha escolha, obviamente, não era o Corolla Cross, não. Eu queria alugar o Jetta, na categoria do Jetta, na locadora escolhida. A categoria era representada pelo Jetta, e quando eu cheguei lá, eu descobri que a alternativa seria o Arizo. Qualquer uma das duas escolhas, para mim, estava excelente. Mas a galera barrou o sedã, com razão, vocês vão entender por que mais pra frente. Queriam um SUV, queriam um SUV, queriam um SUV. Falei, beleza, vou averiguar as opções de SUV. Dentre as opções que estavam disponíveis no site, eu reservei a categoria que era representada pelo Compass. E, acredito eu, Compass T270. E como opções declaradas no site, opções ao Compass eu tinha Caoa Chery Tiggo 7 e Hyundai New Tucson. Essa eu acredito que não tem, porque, enfim, não vende tem um tempo. Só que, para surpresa geral da nação, quando eu cheguei lá me deram o Corolla Cross. Eu fiquei meio revoltado, mas enfim, tudo aquilo que eu falei no vídeo do Corolla Cross, peguei ele e seguimos viagem. Bom, como eu já gravei o vídeo do review aqui, eu vou me ater mais a falar da experiência, beleza? A viagem, cara, seguiu sem nenhum problema, tá? Fomos no Beto Carreiro, depois subimos a serra, puta paisagem legal, se você não conhece, recomendo que conheça a Serra Catarinense, Serra Gaúcha. Viajamos lá pelo alto da serra, cara, paramos em umas cidadezinhas muito legais, uns restaurantes muito bons, uma pousada excelente, tá? Dormimos ali na cidade de Bom Jardim da Serra, a última cidade antes da descida da Serra do Rio do Rastro. Infelizmente não conseguimos descer a Serra do Rio do Rastro com o tempo limpo, o tempo estava muito feio, um nevoeiro muito denso, tá? No início da descida dava para enxergar assim poucos metros à frente do carro, 2, 3 metros à frente do carro, mas assim que o tempo clareou paramos, tiramos fotos, não estava muito frio, estava, se não me engano, 13 graus nesse dia. Enfim, ficou ali uma pontinha de frustração por não ter visto aquela puta visão ali do mirante da Serra do Rio do Rastro. O mirante dos Cânions fica ali perto também, a gente também queria passar, infelizmente não deu, mas paciência, seguimos a viagem e o nosso objetivo era chegar em Gramado ainda naquele dia. Bom, voltamos a BR-101, né? Viagem seguindo tranquila, mas a gente queria ainda tentar passar nos Cânions. E aí eu já estava ali na programação passar na cidade de Cambará do Sul, que é onde tem ali vários mirantes dos cânions, tem uma estrutura de hotel legal. GPS, Cambará do Sul. Ah, segue, beleza. Passamos na cidade de Praia Grande, que fica embaixo da serra, e depois a gente começou a subir em direção ao Cambará do Sul. Só que o que acontece, cara? Ela é de pedra. Não é terra. Não é terra. É pedra, maluco. É o que eu costumo chamar de estrada guitarreiro. Você anda ali no cima dos coquinhos. O coquinho vem, você tem que desviar dele. E não tem como desviar, cara, porque é uma pedra atrás da outra. O que eu tentava fazer era errar as pedras pontudas. Porque se você dá na pedra pontuda daquela, com o pneu do jeito que eu vinha no asfalto, com a pressão normal de asfalto, num carro que não é feito para isso, vai rasgar o pneu. E aí o otário aqui ia ter que ficar com 10 graus na cabeça, gelando o cofre, trocando pneu no meio da estrada de terra, que eu não queria fazer. Continuamos subindo, tinha trechos que só passava um carro, tá? Trecho por dentro da mata, subindo aquela estrada serpenteando a montanha, pedra o tempo todo, não tinha lama, tá? Não estava chovendo, então o carro passou sem maiores problemas, o vão livre alto ali permitiu que ele passasse sem ficar raspando fundo e tal, sem ficar dando batente de suspensão, passou sem maiores problemas. E essa tensão da estrada ruim estava sendo meio que abatida pela animação de chegar lá em cima e ver, poder chegar no mirante e ver aquela visão maravilhosa dos cânions. Adivinha o que aconteceu? Lá em cima estava um nevoeiro do cão, de novo. Aquele nevoeiro que você vê um palmo na frente do capô. Resumo. Viemos pelo alto da serra no nevoeiro. Descemos, tempo claro. Subimos no nevoeiro. Não tinha mais o que fazer. Vamos para Gramado, que é o nosso destino
final da primeira metade da viagem. Em Gramado a viagem correu numa boa, sem maiores problemas. O único transtorno, vamos dizer assim, de translado foi causado também por uma estrada de terra que o GPS mandou a gente pegar na volta de Bento Gonçalves para Gramado. Fizemos um desvio, não sei se o trânsito em Caxias do Sul estava muito tenso, fizemos um desvio por dentro da mata ali também, estrada de pedra de novo, acho que é bem característica da região, né? Estrada de pedra de descida e subida. O carro passou na boa de novo, a galera ficou meio embaralhada de ter que ficar serpenteando ali, né? Mas tudo certo. Mas aí o que acontece, cara? Aconteceu o segundo turno das eleições no dia 30 de outubro e a gente sairia de Gramado, a previsão era sair de Gramado no dia 31 de outubro para viajar, pegar ali a BR-101 tranquilamente, dormir no meio do caminho e pegar o voo de volta que sai de Navegantes no dia 1º de novembro, ou seja, a gente tinha 2 dias para chegar em Navegantes. Só que na segunda-feira, do dia 31, quando eu acordei, que eu fui ver as notícias, que eu fui ver o caminho, a BR-101 tinha 4 bloqueios entre Gramado e o aeroporto de Navegantes. Aliado à situação dos bloqueios na BR-101, com a frustração que ficou por não ter ido do Mirante da Serra do Rio do Rastro com o tempo claro, a gente decidiu voltar para Navegantes pelo alto da serra até que a coisa se normalizasse na BR-101. Até o momento a gente não tinha noção se ia piorar, se ia melhorar, se ia ficar igual. Então, para não ficar parado, vamos andando pelo alto da serra, que até então não tinha nenhum bloqueio. Bom, para manter a viagem pelo alto da serra, eu teria que sair de Gramado e ir em direção a São Joaquim, para depois ir em direção a Urubici, e aí sim ir ali serpenteando, paralelo ao litoral, até que eu pudesse descer novamente a BR-101. Só que quando você coloca a rota no Google Maps de Gramado para São Joaquim, ele te indica passar por uma estrada, que é a RS-110. A estrada, numa boa, cara, as estradas do Sul são realmente muito boas, é difícil você ver um trecho esburacado. Só que pouco depois da cidade de Bom Jesus, adivinha? Pedra de novo, cara. E aí quando eu entrei com o carro na estrada de pedra, eu olhei na central do Corolla Cross e tava lá assim, a 75 km, vire à esquerda. E eu comentei com minha esposa, falei, olha, acho que a gente vai pegar 75 km disso aqui, pedra, pedra, pedra. E realmente foi o que aconteceu. A estrada larga, tal, em alguns trechos, nessa parte inicial, você conseguia manter uma velocidade maior, 40, 50, 60 km por hora, só que como era muita pedra, não tem muito como andar. Então a velocidade média ali devia ser, sei lá, 30 km por hora. E pedra o tempo todo. Nessa hora eu só pensava assim, ainda bem que eu não peguei um sedã. Porque imagina, eu tendo que passar nesse trecho, num Jetta. E olha que o pior ainda nem tinha passado. Um pouco mais na frente a gente passou na barragem do Rio dos Touros. Se você não conhece, é uma barragem que a estrada passa abaixo da barragem, abaixo do vertedouro da barragem. Ou seja, quando é o período de cheia, o rio verte na barragem e alaga a estrada. A estrada, que na verdade é só uma passarela de concreto por cima das pedras, demarcadas com alguns piquetes, que tem até uma faixinha lá refletiva, para você saber, ó, a estrada é aqui. Quando a gente passou lá, não estava no período de cheia, tinha assim uns 12 ou 15 metros de estrada alagada, mas inclusive se você for no Google Street View, eu vou colocar aí a imagem para vocês, a imagem que está no Google Street View é da barragem do Rio dos Touros completamente alagada, do início até o final. Deve ser muito mais legal de passar assim, né? Enfim, cara, eu já tive minhas experiências no off-road, nada muito pesadão, nunca fiz trilha, o máximo foi estrada bem ruim mesmo de atolar e passar dentro de rio, isso eu já tinha feito. Mas tem muito tempo que eu tô fora dessa vida, deu aquele baque assim, eu falei, caramba, cara, a estrada passa dentro da barragem. Mas assim, foi tranquilo, quem já dirigiu na Tijuca em noite de lua cheia quando chove, já passou em coisa muito pior que aquilo ali, então segue viagem. Mas ficou aquele alerta assim, pim, pim, lá no fundo do cérebro, dizendo assim, ó, se liga que vem coisa tensa aí. A partir desse ponto, a gente pegou mais ou menos uns 20 km de estrada de pedra, sem horizonte de acabar. Eu não tive tempo de analisar a estrada, de ir no Google Street View, como normalmente eu faço, para ver se é pavimentada, para ver a distância. Não, cara, o caminho mudou de manhã, entramos no carro e estrada, para não perder tempo, né? Então eu não sabia muito bem o que tinha pela frente. Até que, em determinado momento, a estrada começou a descer, né? Característica de que você está chegando no Rio, e eu comentei com a minha esposa, acho que a gente vai chegar na divisa, porque eu sabia que a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina era por meio de um rio ali, né? Vamos chegar no Rio, vamos atravessar a ponte, a gente está chegando na próxima cidade, que era São Joaquim, que fica ali no Vale da Neve, um dos poucos pontos do Brasil onde neva algumas vezes no ano. Eis, cara, que depois na leve curva para a direita assim, eu vejo um rio gigante, que é o rio Pelotas, que eu não conhecia,
que naquele ponto ali tem mais ou menos entre 100 e 120 metros de largura, e em cima dele uma ponte que simplesmente caiu. É isso mesmo, cara, a ponte caiu. Uma ponte enorme, uma ponte bem antiga, aquela que tem vários pilares de concreto, com várias seções de concreto, que de vez em quando o rio leva uma embora. Você não está acreditando em mim? Eu vou botar aqui algumas fotos que eu tirei lá. É a Ponte Goiabeiras. Vai no Google e digita lá, Ponte Goiabeiras. Depois eu conto um pouco o que você tem de retorno disso. Tentando, cara, desenhar com palavras o que é a ponte para vocês. É exatamente isso, a ponte caiu. Algumas partes da pista de concreto caíram, o rio levou embora, porque quando o rio enche, ele passa por cima dela. O rio leva a parte de concreto embora, a galera vai lá, deita tronco de árvore, tora de madeira, bota os pranchões de madeira, bota os pranchões de aço em cima, amarra com cabo de aço e tá sussa. Eu tomei aquele baque nisso e falei, pronto, agora lascou, agora é manobrar e voltar. E fiquei ali conversando com minha esposa um pouco dentro do carro, tava chovendo ainda nessa hora, até que lá do outro lado da ponte encostou um Commander e o cara saiu do Commander. Aí eu falei pra ela, bom, eu vou descer e vou ver o que dá. Tentando traduzir para vocês o que eu vi ao longo da ponte, que eu atravessei ela a pé. Do lado do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, né? Eu estava no Rio Grande do Sul. A primeira parte da ponte, logo o início da ponte caiu. Então a galera botou umas toras de madeira e deitou um pranchão de aço em cima. Nessa brincadeira, tora de madeira mais pranchão de aço, a ponte tem mais ou menos uns 30 centímetros de altura do normal dela. Então, para os carros poderem subir, a galera deitou umas pernas de 3. Se você não sabe o que é perna de 3, é aquela tora de madeira retangular deste tamanho. Deitou umas toras ali, fazendo uma escada, para o carro vencer a escada. Ali eu olhei e falei, quero ver o Corolla subir isso aqui. Quero ver, eu acho que vai, mas quero ver. O pranchão de aço é como se fosse uma grade feita de perfis de aço. Parece trilho de trem, mas não é trilho de trem. E ele tinha um espaçamento mais ou menos assim, 20 centímetros. Andando ali por cima, na chuva, eu pensei assim, tá perigoso de atravessar até a pé. Porque se o pé escorrega aqui, cara, e cai ali dentro, é fácil até quebrar uma perna. Porque a tua perna fica presa num vão e você cai de qualquer jeito. Então é fácil quebrar a perna. E eu já fui pensando assim, se for atravessar, tem que ser de carro. A pé com criança no colo é perigoso. E aí você atravessava esse primeiro pranchão de aço, mais ou menos ali uns 8 metros, descia de novo para uma pista de concreto que estava lá resistindo. Depois você atravessava em cima de 2 pranchas de madeira, 2 para cada roda, e no meio nada, ou seja, errou a pista ali, caiu com o carro dentro do rio, descia, mais um pouquinho de concreto, mais um pouco de aço, mais um pouco de madeira, e você ia descendo e subindo na madeira o tempo todo, sendo que essa descida e subida era feita por rampinhas, direitinho, só a primeira que era uma escada e as madeiras ainda estavam soltas. Cheguei lá no outro lado, encontrei com o cidadão no Commander e ele me recebeu assim, né? E aí? É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aquele ritmo assim de, ferrou, vamos ficar aqui, a gente constrói uma casa, a gente mora aqui. Ele me contou que estava vindo, fugindo de bloqueios, saiu de Curitiba, pegou 4 bloqueios, até Tubarão, onde não conseguiu passar, subiu a serra e estava fazendo o caminho inverso a mim. Ele até me perguntou assim, a estrada aí pra frente tá boa? Eu falei, não, cara, tá ruim. Ele, então tá igual pra cá. Aí ele viu o Corolla, né? Você tá conseguindo passar bem? Você acha que eu vou conseguir passar também? Aí eu falei, olha, rapaz, depende, o Commander é seu? Aí ele falou assim, é meu. Eu falei, então você vai passar muito pior do que eu, porque esse carro lá é alugado, rapaz, eu tô pouco me lascando pra saúde dele, entendeu? Mas enfim, expliquei que tinha muita pedra, que tinha que andar devagar, contei da barragem, mas para tudo isso acontecer, a gente tinha que passar ali na ponte. Acabou que ele também era engenheiro, então a gente ficou conversando ali da parte, fizemos uma análise técnica do que restava da ponte, e ambos deram um parecer favorável de que a ponte era feia, terrível, já tinha caído, estava remendada, mas que aguentaria os 2 carros. Para dar um panorama geral, eu vi marca de rodeiro duplo de caminhão, sabe aquele eixo traseiro do caminhão que tem 2 pneus de cada lado? Eu vi aquela marca ali. Então, meu irmão, se passa um caminhão, o que é um Corolla Cross? Além disso, a altura da ponte até o rio era de mais ou menos uns 2 metros, e o rio com água bem cristalina, fundo de pedra, né, característica de rio de montanha, o rio devia estar com uma profundidade de 1 metro a 1,5 metro. Então, na minha cabeça, eu pensei assim, se no pior cenário o carro cair aqui dentro, ele não afunda, né? Ele bate alguma coisa e fica. O rio não era um rio de corredeira, era um rio de velocidade normal. Então, vamos ver, né? Voltei pro carro, conversei com minha esposa, expliquei tudo aquilo, falei, olha, se for voltar, a gente vai voltar para ficar em Gramado, porque não tem estrada, para aí tá tudo bloqueado. Eu acho que dá para passar. Ah, dá para passar? Eu acho que dá para passar. Então, vamos ver se dá para passar. Vamos passar. Vim com o Corolla, o cidadão do Commander foi me guiando, aquele guia assim, roda pra cá, roda pra lá, roda pra cá, pra acertar a pista certinho. A minha suspeita se comprovou, o Corolla não subiu a escadinha, tá? A primeira
madeira que ele venceu, ele patinou e jogou ela para baixo do carro. Eu tive que dar ré, tirar ela debaixo dele, colocar ela lá de novo e vim no regaço a 40 por hora para ele bater e subir, sabe? Ganhar com a inércia, ele ganhar a escada ali. Todo mundo no carro deu aquele grito normal. Depois eu falei, calma galera, agora é tudo devagarzinho e vamos lá. Abrimos os vidros, soltamos os cintos, que se o pior acontecesse, não ficava ninguém preso no carro. E fui ali praticamente, cara, no creeping do câmbio, sem acelerar, toque, 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 e o cara andando na frente, me guiando, vira pra cá, vira pra lá pra acertar o pneu ali no meio das pistas, descendo e subindo as rampinhas de madeira para entrar nas seções remendadas e atravessamos assim a Ponte Goiabeiras. Depois eu retribuí o favor, ele atravessou o Commander dele comigo guiando, a família dele não quis de jeito nenhum atravessar dentro do carro, desceu todo mundo para poder atravessar a ponte a pé, preferiram assim, enfim. Não julgo porque realmente o cenário era muito feio. Bom, assim a gente entrou de volta em Santa Catarina, continuamos na estrada, mais ou menos uns 20 quilômetros depois ela passou a ser pavimentada e chegamos na cidade de São Joaquim. Até então sem passar por nenhum bloqueio na estrada, tudo viagem tranquila. Saindo de São Joaquim em direção ao Urubici, a gente parou no Snow Valley, que é um ponto turístico da região, almoçamos lá, comida muito bom, um ambiente muito legal, cara. Só que 6 dias depois de a gente passar lá, o Snow Valley foi atingido por um incêndio que destruiu o restaurante e infelizmente vitimou o cão labrador Sam, que ficou brincando com as minhas filhas lá o tempo que a gente ficou no Snow Valley. A gente ficou triste pra caramba com a notícia. A gente até fez uma postagem na página do Perda Total contando um pouco dessa experiência que a gente teve lá no Snow Valley. Tomara que o pessoal consiga reconstruir lá o ponto, porque realmente é praticamente um oásis no meio da estrada, cara. Você não tem nada com a estrutura legal, de repente aparece aquilo ali pra você, sabe? Foi uma notícia muito triste, tomara que em breve esteja lá funcionando de volta o Snow Valley. Bom, quando a gente saiu do Snow Valley, já devia ser mais ou menos umas 4h30 da tarde, a gente não conseguiria chegar em Navegantes no mesmo dia, já havia notícia de bloqueios na serra, nas estradas estaduais, então a gente resolveu dormir em Urubici, numa pousada que não foi muito legal, mas enfim, dormimos em Urubici. Enquanto eu estava de noite no quarto, lendo notícia e tal, minha esposa estava vendo previsão do tempo, isso era segunda-feira, dia 31 de outubro, e ela me disse assim, olha, amanhã vai fazer 0 grau aqui em Urubici, e tem previsão de neve. Eu ainda brinquei com ela, falei, a gente está na primavera, não neva na primavera aqui. E ela até falou, pô, se a gente conseguisse adiar o voo, ia ser legal, porque a gente amanhecia aqui muito frio e durante o dia poderia nevar. Eu falei, esquece, não neva aqui em novembro. Vamos embora. Não estávamos conseguindo falar com a companhia aérea. Então, o plano era entrar no carro e tentar chegar em Navegantes a tempo do voo, que sairia 4 da tarde. Então, no dia seguinte, acordamos, tomamos um café extremamente rápido, carro e rua. Enquanto isso, tentando ligar para a companhia aérea, meu sogro estava de Brasília ajudando a gente, porque na estrada o tempo todo tem sinal ou não tem sinal? Tem sinal ou não tem sinal? Então ele estava ajudando a gente aqui de Brasília. E assim a gente chegou na estrada que a gente usou para subir a serra no início da viagem. Pouco depois da cidade de Bom Retiro tinha um bloqueio, tá? Mas era um bloqueio pequeno que só não estava deixando passar caminhões, carros de passeio. Eles deixavam passar numa boa, nem precisamos falar nada. Logo depois a gente chegou na cidade de Alfredo Wagner. Ali sim, um bloqueio enorme, vários carros parados na frente do posto de gasolina. Eu estacionei, fui lá na barricada, conversei com o pessoal, expliquei a situação, pô, tô com criança pequena, cara, tem que chegar em Navegantes, contei a história toda. O que eles me disseram assim, cara, se a gente deixar você passar aqui, tem mais 3 bloqueios até a BR-101, e entre o ponto que você chega na 101 e Navegantes, você vai passar por 2. Você não vai conseguir passar. E aí eu falei, e aí? Eles, e aí? E aí? E aí? E aí? Né? Parei numa borracharia que estava lá antes de voltar pro carro, parei na borracharia, tinha vários motoristas lá que estavam presos no bloqueio, fiquei conversando com eles e a ideia que eles me deram foi, vai para Blumenau. E eu pensei assim, uma boa, porque se eu não conseguir passar, pelo menos eu estou em Blumenau, que é uma cidade muito grande, uma cidade com uma infraestrutura turística muito boa, pelo menos eu estou em Blumenau. Então, nesse clima, terça-feira de manhã, 9 graus, eu saí de Alfredo Wagner pela SC 350 em direção a Blumenau. Rodamos mais ou menos 70 km, praticamente sem ver uma alma. Cara, a impressão é que estava todo mundo ou no bloqueio ou em casa. Em Ituporanga, a gente pegou um bloqueio muito grande mesmo. Tinha colheitadeira no meio da pista, um monte de trator, tá? Ali não estava passando ninguém, só que veio um rapaz conversar comigo, eu expliquei para ele a situação, falei, cara, eu preciso chegar em Blumenau. Aí ele meio que perguntou assim, pra que você quer chegar em Blumenau? Tem parente lá? Eu falei, não tem parente lá, mas assim, lá tem hotel, né? Lá eu consigo ficar. Ele até concordou, falei, aqui a estrutura de hotel não é muito boa, mas ele disse assim, olha, a próxima cidade é Rio do Sul.
Em Rio do Sul tem um bloqueio muito grande, tá? E você não vai conseguir passar. Mas lá também tem hotel, é melhor você ficar lá do que aqui. Então a gente passou pelo meio do bloqueio, por entre os tratores, por entre os carros passamos, e rumamos para Rio do Sul. Só que Rio do Sul é uma cidade muito maior, também cortada pelo rio, com várias pontes. Então eu consegui atravessar por um lado, passar por dentro da cidade e voltar para a estrada depois já do bloqueio. A gente viu o bloqueio, tinha 2 guindastes segurando a bandeira do Brasil enorme nesse bloqueio, mas não passamos por ele, meio que demos a volta nele. No caminho a gente ainda pegou um bloqueio em Apiúna, um bloqueio pequeno que eles estavam deixando passar todo mundo, estavam no meio da rua e tal, mas tinha um espaço aberto, passava um carro por vez, mas sem maiores problemas. Só estavam barreirando, parece, caminhões e carretas. Eu não vi, mas eu vi um posto com vários caminhões parados, o pessoal lá conversando, imagino eu que eles não estavam deixando passar. Em Ascurra tinha um bloqueio grande na entrada de uma ponte e o GPS me orientou a sair e passar por uma estadia de terra. E a gente foi nessa estradinha de terra, que ora era pavimentado, ora não, até entrar em Blumenau. Em Blumenau parece que o bloqueio estava na estrada durante toda a extensão da cidade, durante todo o perímetro urbano da cidade. Não sei, não vi, mas eu só vi os pontos no GPS e a gente cortou Blumenau. Passei na frente da Vila Germânica, né? Cortamos Blumenau e pegamos uma outra estrada que ela era paralela à BR-470. Enquanto a gente estava em Blumenau, meu sogro conseguiu. Ele teve que ir no aeroporto de Brasília por telefone, ele não conseguiu, mas ele conseguiu adiar o voo para quarta-feira, dia 2 de novembro. Então a gente ficou mais tranquilo, né? A gente tinha mais um dia para chegar, mas a gente pensou assim, pô, vamos pelo menos tentar chegar em Navegantes, que a gente dorme lá. Navegantes é uma cidade que tem uma entrada pela BR-470 e a outra pela praia. Acabou. E as balsas que atravessam de Itajaí. Então é fácil você fazer uma confusão ali, ninguém entrar e ninguém sair. Então vamos tentar ficar lá, né? Vamos tentar ir até onde der. Se por acaso não conseguimos passar, volta para o Blumenau, que agora a gente está perto. Então a gente resolveu parar para almoçar, isso já devia ser mais ou menos 2 da tarde. Paramos em um posto perto de Ilhota, onde a gente almoçou, tinha uma galera conversando, todo mundo preso em bloqueio. O posto já estava sem etanol e sem gasolina, já estava com bombas fechadas. Ainda bem que eu tinha abastecido em Alfredo Wagner, então o carro já estava ali com, sei lá, 3/4 de combustível. Ali no posto eu conversei com a galera, falei o que eu tinha passado lá em cima, eles falaram que tinha passado ali embaixo. E um senhor me chamou e falou: você tá querendo chegar em Navegantes? Eu falei, tô. Então chega aí que eu vou te dar o papo. Ele não falou assim porque ele era do sul, ele não era do Rio, né? Chega aí que eu vou te dar o caô. Senta aqui. Vou te falar uma estrada de terra que você vai pegar aqui e ela vai te deixar no centro de Navegantes. Eu falei, mentira, rapaz, isso não existe não. Tô te falando, pô. Mentira, isso não existe não. Pega teu Google Maps aí. Rapaz, eu abri o Google Maps, ele falou assim, você vai voltar, vai pegar uma ponte ali, tá? Ponte. Não segue pra BR, passa por baixo da ponte, estrada de terra e vai. Aí ele foi passando o GPS, Navegante. Eu falei, não acredito, cara. Não acredito. E a única regra era, fica margeando o rio o tempo todo. Margeia o rio o tempo todo. Às vezes a estrada sai do lado do rio, mas depois ela volta. Você vai passar embaixo da BR-101 e vai entrar Navegante. E assim a gente foi. Estrada de terra de novo, trechinhos curtos pavimentados, mas a maioria terra. Seguimos nosso rumo. Num determinado momento tinha uma bifurcação, para a direita margeando o rio, para a esquerda afasta do rio. As duas estavam bem arrumadas. Eu pensei assim, essa aqui é a estrada principal. Erro meu, fui parar dentro da plantação de arroz. Se você não sabe o que é uma plantação de arroz, são vários setores alagados com estradas de serviço por onde passam tratores, caminhões e tal, no meio. Sendo que o mato estava todo alto, eu só conseguia diferenciar onde era estrada e onde era alagamento de arroz por conta do mato. Aqui era arroz, aqui era mato diferente. E por ali eu passei meio que navegando por instrumentos. O GPS estava ligado no modo satélite, eu via a estrada na foto do Google, mas eu não via a estrada na minha frente. Eu fui mantendo o Corolla no mato mais alto, que ultrapassava o capô do Corolla praticamente, rezando para Deus, para não ter uma poça de lama ali maior, para o carro ficar preso. E assim cortamos a plantação de arroz e achamos a estrada novamente. Ou seja, a gente pegou o atalho do atalho. Ficamos nessa estrada mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, tá? Até que a gente começou a ver vários pontos de incêndio de pneu. Parecia ser incêndio de pneu, sabe aquelas colunas de fumaça preta subindo? E aí a gente imaginou, a gente deve estar chegando em Itajaí. Logo depois a gente começou a avistar esses pontos, a gente passou por baixo da BR-101, tinha muita fumaça preta, muita barricada pegando fogo. E, assim, 50 metros depois de passar embaixo da BR-101, a estrada de terra também estava bloqueada, com vários montes de terra, tá? Só estava passando moto e por dentro do mato. Aí a gente manobrou ali,
voltei, fiquei pensando o que eu vou fazer, subi para a interseção da BR-101 com a BR-470, bem na entrada de Navegantes. Tinha muita barricada, cara, tava tendo obra de recapeamento, então os caras pegaram o bloqueio que já estava por conta da obra e remanejaram, sabe? Eu passei com o carro no meio ali, com medo de cortar o pneu ou alguma coisa. Para minha direita, sentido Navegante, não dava para ver nada, muita fumaça preta, eu nem quis ir lá para ver o que estava pegando fogo, tava óbvio que ninguém passava. E chegou uma senhora num Edge, buzinou, abriu o vidro, ela me perguntou se a estrada de terra estava bloqueada, falei que sim. E aí ela deu a ideia, ó, vai por Penha, né? Sobe e vai por Penha. Eu falei, eu tava pensando nisso mesmo, ela vai porque pra lá não tem nada. Aí eu peguei a BR-101 pela contramão da alça de acesso, na mão certa da BR, mas eu desci a alça de acesso pela contramão. A BR-101 você conseguia deitar no meio dela e dormir, não passava nada, era só eu na BR-101, a BR era minha. Até a saída pra, como quem vai pro Beto Carreiro. Eu saí como quem vai pro Beto Carreiro de novo, onde no dia anterior parece que tinha um bloqueio, tinha notícia de um bloqueio, mas não vi marca de bloqueio. Acho que o pessoal só fechou ali só para fazer uma bagunça. Logo depois que eu entrei nessa estrada, eu saí para a estradinha de terra de novo e fui ali por vias secundárias até chegar na praia, já na cidade de Navegantes. Então assim, a gente chegou em Navegantes 4 da tarde, a gente já não conseguiria pegar o nosso voo. Tudo dando certo, pegando atalho, passando dentro de plantação de arroz, não conseguiríamos pegar o voo que estava marcado para as 4h30. Mas o voo já estava para o dia seguinte, beleza. Achamos uma pousada a 3 km do aeroporto para dar aquela tranquilidade, assim, no dia seguinte tem que acontecer, tem que cair o mundo para a gente não chegar no aeroporto na hora. Ainda conseguimos antecipar o voo estava marcado para sair na quarta às 7 da noite, a gente antecipou para 11 da manhã, então no dia seguinte deu tempo de devolver o carro, numa boa, sem maiores problemas e pegar o voo voltando para Brasília. Mas, cara, assim, foi tenso, tá? Foi tenso a ponto de eu, que já tô nessa vibe de perda total, tem mais de um ano, eu não tive, sabe, a proatividade de filmar a travessia da ponte, porque não passou na cabeça, falei, cara, eu quero atravessar isso aqui, eu quero ir embora, não, sabe, não passou na minha cabeça, não, vamos parar, vamos filmar, porque isso aqui é épico, não consegui. Depois que eu atravessei, que eu pensei, puta, podia ter filmado. Aí eu tirei algumas fotos da ponte, não quis filmar o Commander passando, que eu não estava afim de torcer pela desgraça alheia, só ajudei ele a passar. Não filmamos os bloqueios. Por quê? Para meio que proteger a galera que estava lá, eu não queria mostrar rosto de ninguém que estava lá, não queria mostrar aquela situação, e eu não queria também que alguém visse a gente filmando e entendesse errado, imaginasse que a gente estava filmando aquilo meio que por razões diferentes de simplesmente mostrar uma viagem. Então a gente não filmou o bloqueio, tá? Tiramos uma foto só do bloqueio de Tuporanga, mas não filmei nenhum bloqueio que eu passei. Então, assim, para evitar, porque é uma coisa mais polêmica, a gente não tá afim de falar sobre isso aqui no canal. Mas foi uma viagem muito boa, mas a volta foi bem tensa, tá? E no dia seguinte, tá, não posso deixar de falar isso, acordamos de manhã na pousada, ligamos a televisão, noticiário, bloqueio, 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 bloqueio. Acabou a sessão de bloqueio. Próxima notícia. Neve em Urubici. Falei, filha da mãe, cara. Nevou, cara. No lugar que a gente tava, nevou, sabe? Se a gente tivesse conseguido adiar o voo antes... Mas, enfim, nem tudo a gente consegue controlar, beleza? Se você ainda não assistiu o review lá do Corolla Cross, cara, vai lá porque é um review legal. Eu falo que o carro me surpreendeu muito, e realmente surpreendeu. Mas, enfim, essa foi a minha experiência que envolveu Corolla Cross, ponte caída, manifestação por conta do resultado da eleição, estrada bloqueada, tudo que dava pra ter, teve nessa viagem, menos a porcaria da neve que a gente não conseguiu ver. Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nada do que rola por aqui. Segue a gente nas redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição. Beleza, galera? Aí, um abraço, até mais.